song written by Srila Vrindavan Das Thakur. Hoje é o Tânia That Ekadasi. song, I E don't think everybody have. o But Tânia I don't want Ekadasi to tem uma canção But muito if famosa you escrita por have, Narottam Das collect Thakur. this. Evening time I can chant. Eu não acredito que todos vocês tenham isso, essa canção. Eu não vou cantar agora, mas se vocês juntarem até a noite, poderemos cantar à noite. You can collect the song and make it practice with the meaning. Then you can understand what is our ultimate duty today. Eu não vou cantar agora, mas vocês podem estudar essa canção hoje e entender qual que é o nosso propósito último no dia de hoje, no Ekadasi. Very nice song, but today is the time for dancing and chanting. Então poderei dançar, então poderei cantar. Hoje, na verdade, é um dia para cantar e dançar. E como o Sr. Chaitanya fazia isso no Srivasanga, todos os Ekadas, o Ekadasi é para isso. This way, I can do that, but I want you should know the song first, then you can relate with the song. O tom é assim, a melodia é assim, mas eu quero que vocês leiam e estudem a canção antes para que vocês possam relacionar ela com a canção com que estamos cantando. So today is your Utpannaya. Hoje é o Utpanna Ekadasi. Eu deveria falar sobre Nityananda Prabhu, também sobre Haridas Thakur. Mas é Ekadasi hoje. O que vocês querem ouvir? As glórias de Ekadasi, as glórias de Nityananda ou as glórias de Haridas? Eu só tenho 25 minutos e terei que sair. நித்யானந்த பிரபு பத்தி நீங்க கேட்க விரும்புறீங்களா இல்லனா ஹரிதாஸ் தாக்கூரை பத்தி கேட்க விரும்புறீங்களா இல்லனா இன்னைக்கு உட்பண்ண ஏகாதசியோட மகிமைகளை பத்தி கேட்க விரும்புறீங்களா ஏகாதசி ஹரிதாஸ் தாக்கூர் ஆனா குருதேவ் என்ன சொன்னார்னா அவருக்கு ஒரு இன்னொரு 30 நிமிஷம் தான் இருக்கு. Okay, that can do that at night time, but now I have 25 minutes time. Ekadashi. Today is Ekadashi. Hoje é Ekadasi. First of all, you have to know what is the meaning of Ekadashi. Em primeiro lugar, nós devemos saber qual é o significado de Ekadasi. Ekadashi means 11. Masculine gender. Ekadasi significa 11. And Ekadashi is feminine gender. But 11. E Ekadasi é do gênero feminino, mas 11. This is called muscular gender. Apesar de 11 ser do gênero masculino, Ekadasi é do gênero feminino, mas 11. Like Maheshwar, Shiva, Shiva is actually called masculine gender. And Maheshwari, the Parvati, in the identify Parvati, is actually feminine gender. Similarly, Ekadashi, one woman appear on the Maheshwara Shiva, ele é do gênero masculino. Apesar de que Maheshwari, que é Parvati, é identificado com o gênero feminino. Da mesma maneira, Ekadasi é identificado com o gênero feminino. Uma mulher que apareceu no dia de hoje.
Why? So let's think about it. There was an incident happened. There's a very powerful demonic person named Moore. Quem, como Moore. e por quê? Isso nós devemos entender. Uma vez, havia um demônio muito poderoso chamado Mur. Moore, M-U-R, Moore, Moore. Moore. Moore, very powerful. Yeah. So he attacked heaven. Mur, M-U-R, era esse devoto muito poderoso, ele atacou os céus. They moved from heaven. Todos os deuses e deusas saíram dos céus. Tão poderoso era esse demônio. Indra foi derrotado, todos os soldados, todos foram derrotados ali. Então eles foram até Kailash. Kailash, Shiva given them advice, better for you to go to Narayana. Em Kailash, Shiva deu a orientação para que eles fossem até Narayana. Krishna never do anything fighting others. Always doing the Vishnu, Narayana. Krishna nunca faz nada, ele sempre faz através de Narayana, In Vishnu. Vrindavan, Krishna always playing flute. Em Vrindavana, Krishna sempre tocando flauta. And through the flute, he is controlling entire universe. E através da flauta ele está controlando todo o universo. Therefore, Shiva gave them advice to go to the Narayana. Portanto, Shiva deu a eles o conselho: vão até Narayana. They came, but there is an incident, there is a boon for him. No human can kill him. Portanto, ele foi lá, eles foram lá. Existia uma bênção para o demônio. A bênção era que nenhum ser humano poderia matá-lo. And you know this, whenever God and goddesses are in trouble, they are always coming to Vaikuntha and explaining, this is the condition, please save us, save us. Sempre que Deus e Deus se encontram em alguma confusão, algum problema, eles vão até Vaikuntha e imploram lá: por favor, salve-nos, essa é a nossa condição, salve-nos. Narakasura veio e atacou os céus. Bali Maharaj veio e atacou os céus. Então, a todo tempo eles estão vindo. No nosso entendimento, Deus e deusas são iguais a Bhagavan, a Deus Supremo, certo? Não, na verdade eles são empoderados pelo Senhor Supremo para alguma área específica ou posição específica. Like Ganesh was appointed to remove all the obstacles from the threefold of universe. Como Ganesh foi apontado para ser aquele que remove os obstáculos dos três temas planetários do universo. Como? O Sr. Brahma explica. Acho que todos vocês conhecem, né? Brahma Samhita. Ganesh, by whose lotus feet, he bowed down with his tongue and got power. Ganesh, aos seus pés de lótus, ele oferece reverências
and get power. e obtém What ali power? poder dos seus pés de lótus. Threefold of universe. Qual o poder? Obstacles there to remove that obstacles. Os 3 planos do universo. Qualquer obstáculo que exista, o Ganesha vai receber o poder para remover esses obstáculos. பிரம்மதேவர் வந்து பிரம்ம சம்ஹிதையில சொல்றாரு, அதாவது அஞ்சாவது அத்தியாயத்துல 50வது ஸ்லோகத்துல கணபதி அவர் வந்து தன்னுடைய தந்தம் கீழே படுற மாதிரி பகவானோட காலில் சேவிக்கிறார். அந்த சேவிக்கும் பொழுது பகவானும் வந்து அருள் புரிகிறார். இந்த சக்தியை வச்சு அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா 3 உலகத்திலேயும் இருக்கிற எல்லா விதமான விக்னங்களையும் அவர் தவிர்க்கிறார். அவர் யாரை வந்து அவர் வணங்கி பண்றாரு அப்படின்னா கோவிந்தன், அதாவது கோவிந்தன் அவர் வணங்கி பண்றாரு அப்படின்னு பிரம்மதேவர் சொல்றாரு. Even Durga Devi, you know Durga Devi protecting, but what Brahma says. துர்கா தேவி தான் நம்மளை Durga காப்பாத்துறாங்க Devi. தெரியும். Durga Devi. பிரம்மதேவர் நம்மளுக்கு அதை பத்தி என்ன சொல்றாரு? Why I'm telling so? Because they're empowered by law. Ela é responsável pela proteção. Brahma says. O que disse Brahma? Durga Devi foi empoderada por Brahma. Foi empoderada pelo Senhor Supremo. Govindamadi Purusham Tamam Bhajane. By whose desire? According to the desire of Lord Govinda, Durga Srishti, creation, creating, and Triti, maintaining, and Pralaya, devastating, is doing. By whose desire? According to the desire of Govinda. This is Brahma says. பிரம்மதேவர் அதே மாதிரி துர்கா தேவியை பத்தி E o que é que Brahma diz? Brahma diz que Durga Devi está responsável por criar. Também existe a função de manter e a função de dissolver o universo. Tudo isso acontece pelo desejo do Senhor Govinda. நான் இன்னும் அதிகமான எடுத்துக்காட்டுகள் Esses são apenas alguns exemplos. Eu poderia dar muitos outros exemplos. So this is not my desire to minimizing everyone. We have to give due respect to everyone. Não é meu desejo minimizar essas personalidades. Nós devemos prestar o devido respeito a todas as entidades. That is Vaishnava tradition. Essa é a tradição Vaishnava. Vaishnava tradition, Lord Chaitanya explained. E a tradição Vaishnava é explicada pelo Senhor Chaitanya. Be completely free from material appreciation, recognition, name, fame, desire, and keep due respect to everyone. Then we are able to chant Hare Krishna Mahamantra without offense. Esteja completamente livre do desejo por reconhecimento, apego material, mantenha o devido respeito para com todos. Dessa maneira nós seremos capazes de cantar sem cometer ofensas, continuamente. Even Bhaktivinoda Thakur has also explained that. Sakale samman karite sakati Devanatha jatha jato Tabhe to gaibo hari namo sukhe Aparada habe hato. Oh Lord, please give me the potency to keep due respect to everyone. Then I am able to chant Hare Krishna Mahamantra happily, Hari Nama Sukhe, happily. And when you chant Mahamantra happily, then aparad, offenses will pass gradually. Bhaktivinoda Thakur também explicou através do seu Kirtan. Ó Senhor, por favor, me dê a capacidade, me dê o poder para que eu possa oferecer meu devido respeito a todas as entidades vivas. Dessa maneira, eu poderei cantar feliz o nome.
Porque ao cantar com alegria, com felicidade o santo nome, dessa maneira todas as aparadas, todas as ofensas se desvanecerão. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அனர்த்தங்களும் அபராதங்களும் அவரை விட்டு விலகி போயிடும். So all the modern goddesses, they came to Narayan, led by all these head was actually Indra, and according to the request of all the god and goddesses, Narayan agreed to go fight because Moor got boon that no human can kill him. Therefore, Narayan supposed to go and defeat him. But Narayan doesn't also want to kill him. Because Lord doesn't want to kill him means he doesn't want to deliver him. Então todos os deuses e deusas foram até o Vaikunta, até o Senhor, liderados por Indra, que era o líder dos céus. Lá, Nará entendeu que ele mesmo deveria matá-lo, porque Mura tinha uma bênção de não ser morto por nenhum ser humano. Mas nem mesmo o Senhor Narayana queria matá-lo, porque quando o Senhor não quer matar alguém, significa que ele não quer liberá-lo. I can give so many examples, like Lord Shiva gave boon to this Kala Javana. Nós temos muitos exemplos, como o Senhor Shiva que deu uma bênção para Kalavajana. No one can defeat him in battle, no one can kill him by any weapon. So he thought maybe his life is eternal. Then finally Lord take him to the cave and where actually Maharaj Mukunda was resting from the golden age, as per the boon of Indra. Boon was who will waking up, as soon as he put his vision toward the person, his body will burn by fire and become ashes. You know? Bom, a bênção, do mesmo jeito que Shiva deu uma bênção para Kamalayava, né? E ele não poderia ser derrotado em batalha por nenhuma arma. Então ele pensava que era imortal. Mas então o Senhor Supremo o levou até Muchukunda, que tinha recebido também uma bênção. E essa bênção era que ele estava dormindo desde Satyuga, desde a Era Dourada. E se alguém o acordasse, assim que ele acordasse e colocasse os olhos nessa pessoa, essa pessoa queimaria até as cinzas. Even if you look this, also this Krishna, by his own hand, he can call the Jarasandha, but he is not killing. He doesn't want to deliver. Outro exemplo é Krishna, que pelas suas próprias mãos poderia ter matado Jarasandha, mas ele não queria liberá-lo. So what happened? The Moor was fighting. But fighting, then more than 1,000 years over. Fighting means Moor and Narayan was fighting. Moor like a mouse, Narayan like a cat. O que aconteceu? Narayana foi até Mur e eles lutaram por 1000 anos. Mas como foi essa luta? A luta entre Mur e Narayana era como um gato e rato. Mur era um rato e Narayana era um gato. Assim se deu a luta entre eles. Bhagavan is powerful. He doesn't want to deliver him. Therefore he was fighting, pretending like fighting. Then he says, no one coming to kill him. Okay, go and take rest.
In Himalaya, there is a cave. When he went there and take rest, pretending like he was tired, he want to take rest. But demonic nature always feeling, actually, Narayan, Vishnu is not powerful to defeat me. I will kill him. More thinking, I will kill him. Bom, depois de 1000 anos, Narayana na verdade não queria liberá-lo, então eles continuaram lutando dessa maneira, por 1000 anos. Até que um momento Narayana disse: olha, Moor, você deve estar cansado, vá até uma caverna nos Himalaias lá e descanse. Mas Moor, com a sua natureza demoníaca, começou a pensar: Narayana não é possível, não é capaz de me derrotar. Eu vou matá-lo, eu vou matar Narayana. What happened? When Moor find out which cave Lord is taking rest, then and Moor coming near to that cave, from the body of Bhagavan, Vishnu, Lord Vishnu, appear on woman form. This is today. Waxing moon cycle, Margashirsh month, waxing moon cycle, 11 day of waxing moon cycle. This was it. Appear today, therefore Utpanna. Utpanna means appear. Na verdade, o Senhor Narayana disse que ele queria ir para... Ele tinha ficado cansado e queria ir descansar numa caverna do Himalaia. Então ele foi para lá e aí Moor pensou que ia matá-lo. E tão logo Moor descobriu qual foi a caverna em que o Narayana foi descansar nos Himalaias, ele foi atrás dele com o pensamento de matá-lo. Lá, de Narayana, do corpo de Narayana, apareceu uma mulher. E isso aconteceu no dia de hoje, nesse cálice. Utpanna significa se manifestar. Ele tinha muitos braços e muitas armas. Ele estava lutando com o Moor dessa maneira por um determinado tempo. Then next Ekadashi name, you can see named Mokshoda Ekadashi. Successfully killed Moor. Essa mulher, essa manifestação, e por um período entre Ekadasi eles lutaram. E no próximo Ekadasi, Mokshoda Ekadasi, matou o demônio Moor. Killed Moor, the Lord pretending like he doesn't know anything. Just get up and asking, who killed this Moor? Then Ekadashi, who appeared from the body of Lord, she just folded palm, bow down to Lord and said, by your mercy, this servant do the seva for you. Actually, our mood is supposed to be like this. I do puja, I do seva, I do that. The I means false ego. When it's false ego, there is no Lord. Então, depois desse período entre Ekadasi, quando Ekadasi matou ao demônio Moor, o Sr. Narayana despertou da caverna e, como se não soubesse de nada, perguntou: ei, quem foi que matou esse demônio Moor? Então Ekadasi juntou as mãos em oração, prestou suas reverências e disse: fui eu que pela sua misericórdia, foi este servo pela sua misericórdia matou o demônio Moor. Esse deveria ser o nosso comportamento. Não, mas quando temos muito eu fiz isso, eu faço aquilo, eu faço a puja, significa que tem muito falso ego. Vamos ver qual que é o nosso comportamento adequado. Podemos ver aqui Giri Maharaj, ele não tem nenhum falso ego.
Puri Maharaj, vemos aí, não tem falso ego. Grandes sannyasis. Kasambu city in Brazil. பிரேசில்ல இருக்கிற கசம்போ Cidade Caxambu, Brasil. பெரிய விருந்த பூமி ஆசிரமம். Eles moram no ashram Vrindabhumi. He hosted me. நான் எப்போ Sempre que eu vou ao Brasil, ele me hospeda. All the brahmachari, 40 brahmachari. மொத்தமா 40 பிரம்மச்சாரிகள் அங்க இருக்காங்க. Então vemos aí, temos os brahmacharis. அவர் 40 பிரம்மச்சாரிணிகளையும் வந்து அவங்க அங்க பார்க்க. Quatro brahmacharis. Sweet, no need to invite any ants. Whatever they come. The Maharaj is sweet. உங்ககிட்ட இனிப்பு இருக்கு. Bom, sabe, se você tem doces, você não precisa convidar nenhuma formiga. Da mesma maneira, Maharaj é doce, então as pessoas estão vindo. E eu também sou uma formiga. Então por isso eu vou até lá, vou atrás do doce. அந்த இனிப்பை வந்து சுவைக்காது. So anyway, the false ego, we should leave it. நம்ம முதல்ல இந்த Então, போலியான falso ego você deve abandonar. God mercy, you have to destroy your false ego. பகவானுடைய Se você, Be humble. se você quer obter a misericórdia do Senhor, você deve destruir seu falso ego e ser humilde. ரொம்ப தாழ்மையா இருக்கணும். The Ekadashi Devi, she successfully killed the mood, which is not possible for God and goddesses, but how she proposed, how she addressed by your mercy, addressed to Lord. My Lord asking her, who killed more? She replied, by your mercy, your servant, the servant, do the seva for your satisfaction. For your satisfaction. Então Ekadasi, tendo matado o demônio Mur, que não tinha sido possível nem mesmo para deuses e deusas, quando Narayana perguntou quem foi que matou esse demônio Mur, ela então respondeu se referindo da seguinte maneira: pela sua misericórdia, esta servente fez esse serviço para você. ஏகாதசி அவங்க கேட்கும்போது பகவான் கிட்ட அவங்க சொல்றாங்க உங்க கருணையால அடியேன் நான் பண்ணேன் அப்படின்னு அப்ப கூட நான் சொல்லாம உங்க சேவகன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So what happened? Look, Lord becomes happy. Então o que aconteceu? O Senhor ficou feliz. So Lord becomes happy, and that's Lord say, hey, I'm so happy. I like to give you food. Ele ficou tão feliz e disse assim: nossa, eu fiquei tão feliz que eu gostaria de dar uma bênção. Yes. Just give me the boon. We are going to observe my day proper way, not like Atalaji, chapati, cauliflower, cabbage, tomato, eggplant, so many sauces. I don't know how to work that. Bom, então Ekadasi respondeu o seguinte: sim, me dê a seguinte bênção para aqueles que seguem o meu dia apropriadamente. E seguir apropriadamente não significa comendo chapati, couve-flor, berinjela, tomate. So, what is the meaning of the correct process, proper way of the Ekadasi? Qual é o processo adequado para seguir o dia de Ekadasi? No food, no sleep. Ahar nidra bad. O processo adequado é sem comida, sem sono. O dia todo dançando e cantando. Mahaprabhu demonstrou isso. All day, night chanting, no prasadam, no sleeping. Ahar tastes like this. Ahar means food, nidra means sleep, bad means no. O texto é esse. Ahar significa comida, Nidra significa sono e Bahar
significa não. ஜெபம் பண்ணணும் நடனம் ஆடணும். Then I don't want to observe fast, right? You may think about it. இப்போ நீங்க நினைக்கலாம் Vocês podem até pensar, nossa, eu não quero seguir o Ekadas. Because when I started Ekadashi first time in my life, whenever day of Ekadashi, I feel more hunger than other days. நான் என்னுடைய Porque quando eu comecei a seguir o Ekadas na minha vida, a cada Ekadas que passava, eu sentia mais fome do que no último. ஏகாதசி மத்த நாள்ல Eu me sentia assim. ஏகாதசிக்கு தான் அதிகமான பசி இருக்கும். I hope you are also feeling the same, right? உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Sanatana Goswami was such merciful for us. Sanatana Goswami was merciful for us. Okay, who is asamartha, who is not able to do so, asamartha. They சனாதன can do Nakta Upavas. Nakta means after sunset, they can take only fruits, root, water, and happy cow milk product. Happy cow milk. சனாதன கோஸ்வாமி Bom, podemos pensar assim, mas Sanatana Goswami foi tão misericordioso conosco que ele diz assim, olha, se vocês não são capazes de realizar esse tipo de Ekadasi, então vocês podem, ao final do dia, ao entardecer, final da tarde, tomar frutas, vegetais, água e leite de vaca feliz. அந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் சாப்பிடலாம். How much? Up to the neck? No. But how much we need to survive that much quantity? Anukalpa. That much small quantity. Just to survive yourself. E quanto vocês deveriam tomar? Até o pescoço? Não. Apenas o suficiente para sobreviver. Anukalpa. Apenas o suficiente para sobreviver. Still, Sanatana Goswami such a merciful, he said, okay, if someone not able to do until the sunset, they can do until the midday. Midday. That he arranged that today midday. After midday they will give. What? Fruits, root, water, and happy cow milk any product. I don't know what to prepare. Let me say. Da mesma maneira, Sanatana Goswami seguiu dizendo, tamanha sua misericórdia. Se vocês ainda assim não são capazes de realizar isso, vocês podem comer raízes, frutas, água e leite de vaca feliz após o meio-dia. And Assim a administração está arranjando isso para vocês hoje. until midday, you can do morning, whatever your schedule, you can do accordingly. But anukalpa, very small quantity, just to survive your life on that day. In order to chant Hare Krishna Mahamantra whole day. E se mesmo assim vocês não são capazes de fazer isso, vocês podem tomar de manhã, de acordo com a sua rotina, de acordo com as suas necessidades, mas em pequena quantidade, apenas para manter o seu corpo e cantar o Hare Krishna Mahamantra pelo dia todo. No grains, Nada de grãos, only fruits or root. apenas frutas e raízes. Written by Sanatana Goswami in Hari Bhakti Vilas. Fruits and rupa. Apenas frutas e raízes. Isso foi descrito por Sanatana Goswami Pada no Hari Bhakti Vilas, sem vegetais. Anyway, so if anyone do proper way my day, observe that my day, please give me this benefit. What benefit? To visit all the pilgrimage around the world, to take bath in all the holy river around the world, whatever benefit person is getting, if anyone observe my day, they should get more benefits, more benefit than that, visiting all pilgrimage and taking bath in all holy river. Bom, então, se uma pessoa observa apropriadamente o meu dia, eu peço para que a primeira bênção seja a seguinte: se uma pessoa visita todos os locais sagrados e toma banho em todos os rios sagrados, eu quero que ela obtenha mais benefício
do que isso, a observar meu dia. Qualquer que seja o benefício que ela receba ao visitar e tomar banho nos seus sagrados. O Senhor disse, Tatashta, Granted. garantido. Tatashta, If you garantido. do it, you can automatically get all the benefit. You don't need to visit all the pilgrimage. You don't need to take bath all the holy river. You get it immediately, quick. Se você observar esse dia, você vai obter esse benefício imediatamente. Não precisa visitar a locais sagrados, não precisa tomar banho nos rios sagrados. Observe esse dia e você obterá todo esse resultado imediatamente. Then, Sasi, any boon? Yes, Prabhu. Ele falou, mais alguma bênção? E aí Kadasi disse, sim, Prabhu. Properly, please give them bhakti to serve your lotus feet. That is your goal to observe. Se alguém observar o meu dia apropriadamente, por favor, dê bhakti a essa pessoa para servir os seus pés de lótus. E esse, na verdade, é o nosso propósito último, nosso verdadeiro objetivo. O Senhor disse, Tatashta, That is garantido. the main purpose to observe Ekadashi, to get bhakti. Esse é o nosso verdadeiro propósito de observar Ekadasi, obter bhakti. Then again, any boon? Yes, Prabhu. If anyone have any material desire and observe my day, please fulfill their desire. O Senhor perguntou mais uma vez, mais alguma bênção? Ela disse, sim, sim. A seguinte, se alguém tiver qualquer desejo material, ao observar meu dia, por favor, satisfaça esses desejos. So this is the synopsis of the Ekadashi's benefit. Ekadashi means, we will explain, we are doing Upavas. Upavas means one meaning is fasting, another meaning is to stay near to Lord. Upavas is near, Vas means living near to Lord. Bom, eu dei aqui o sinopse, um resumo dos benefícios do Ekadasi. Ekadasi também é chamado de Upavas. Upavas tem dois significados. Um deles significa jejuar e outro significa viver próximo do Senhor. How to do that? Chanting. E como fazer isso? Cantando. Lord to us. Cantar vai trazer o Senhor para próximo de nós. Chanting will reveal Lord in our heart. O cantar vai revelar o Senhor Supremo no nosso coração. Today, chant and stay always near to Lord. Então hoje, cantem e permaneçam sempre próximos do Senhor. Even if you stay in your home room, chant. Lord will be with you. Vocês podem até ficar no seu quarto, mas cantem, cantando, permaneçam próximos do Senhor. Okay, so according to me, authorities in the I have to go now because already I. Bom, façam de acordo com o que as autoridades disserem. Eu tenho que ir agora, já estou atrasado 15 minutos. Bom, se vocês têm algum problema de alguma necessidade de tomar alguma medicina e precisam tomar prachada, contatem o devoto, ele vai arrumar alguma coisa para vocês tomarem desde jejum. 1.5 hours வந்துருவார். ரொம்ப பெரிய டைம் இல்ல. வந்த உடனே நேத்து உத்தமபாளையம் டிவோட்டிஸ் மாதிரியே we will have குருதேவோட மீட்டிங் மெசேஜ். Fim da aula.